Oi, pessoal, tem alguém aí já? Vamos ver como estamos aqui. Antes de chamar o Felipe, tudo bem? Sou a professora Larissa Camargo. Oi, tem mais gente entrando. Olá, Andréia. A professora Letícia Lê também já tá aí. Que delícia. Vou aguardar um pouquinho, já vou chamar. Olá, César, Rubens, Adriana. Oi, Jamice. Acho que é assim. Falou, oi, professora Larissa. Boa tarde, Juliana. Oi, Daisy. Bom, só vamos. Daqui a pouco eu já vou chamar o Felipe, nosso convidado da live de hoje, né? Para os alunos do segundo ano, ó, que estão fazendo minha disciplina agora, acho que foi com vocês que eu falei sobre uns convidados de live. Vocês até deram algumas sugestões. Bom, por enquanto eu não consegui ainda o retorno daqueles que vocês me pediram. Olha, quem sabe vamos fazer uma campanha aí. Mas conseguimos essa super live com o Felipe. Deixa eu chamar o Felipe aqui, então. E a gente vai aí fazer outras lives na semana que vem. A gente já tem mais pessoas. Oi, Fio! Tudo bom? Tudo bem? Tô Tudo bem, e você? jóia. Tudo bem, graças Tudo a Deus. jóia? Tudo certo. Nossa, eu tô Pessoal, estourado, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. esse negócio da gente tá. Agora todo mundo tá virando meio Instagramer, a gente tá cheio das lives, a gente vai aprendendo as técnicas de luz, de Né? vídeo, de som. Eu tava Aprende aqui. tudo. Se vocês verem as gambiarras que a gente tem feito para fazer os vídeos, as armações que a gente faz, não é, Fio? Tem que dar um Tipo jeito, assim, né? melhor luz, ângulo, a gente vai aprendendo. E ainda assim, a gente faz, e daí tem hora que a gente olha e fala, não acredito que eu fiz uma live assim, ou uma foto, um vídeo. Mas enfim, Sim. a gente vai aprendendo. Eu tô na Ó, o gambiarra. professor tá na gambiarra também. Eu também tô com um Tô. tripé aqui, e daí com o celular preso com um elástico de cabelo, porque ele não fica de pé na vertical, mas dá tudo É. certo. Ai, meu Deus do céu. É O assim pessoal tá mesmo. entrando. Você tá de quarentena, Fio? Eu estou, né? Temos que acatar Ah, as informações aí, né? Não tem jeito, não tem como fugir muito, né? inclusive, você esteve na Revestir, né? Que é uma das coisas que a gente vai conversar hoje. A gente sabe que lá Sim, a gente tivemos registro de alguns casos na Revestir, né? sim. Inclusive uma pessoa muito próxima de mim. Depois eu fiquei Que sabendo. é o gerente lá da Porto Belo ou não? Gente, Não, ó, não. Então, incrível, né? Todo ano eu encontro com ele lá na Revestir, no estande da Porto Belo e tal. Esse ano a gente não se encontrou, olha só que loucura, né? então, Mas, pelo menos. mas tinha uma outra pessoa que eu tava todo dia junto, e aí ela fez um vídeo esses dias explicando que ela não chegou a fazer os exames, né? Porque não tava com sintomas muito graves e tal, mas É, sentiu tudo, enfim, né? é. Mas passamos Bom, por. mas a gente está aqui, a gente sabe que a gente está passando um momento aí que bastante atípico, mas a proposta é a gente falar hoje sobre tendências, né? A ideia, na verdade, inclusive, Fio, até te contextualizando um pouco mais, a gente está, Aham. isso que é legal da educação à distância e da EAD Unicesumar, nossos alunos não pararam de ter aula, e a Ah, gente já sim, tem expertise, né, da educação à distância, então a gente continua alimentando com conteúdo, a gente tem feito lives com os professores, e legal. aí a gente resolveu que a gente quer fazer lives também com convidados, porque essa facilidade das pessoas estarem aí, tem muitos alunos que estão em casa também, então fica fácil de ir em outros horários, né? Que nem no período da tarde, para a gente aproveitar para compartilhar. Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para, não vou dizer nem estudar, mas para a gente aprofundar mais, conhecer Aprender um pouco. mais. Com Sim. certeza, não é? E é legal também, justamente como você comentou dos convidados, porque os professores, todo mundo já está habituado, né? Já tem ali uma afinidade, já conhece, e aí trazer uma pessoa de fora que não está ali na rotina é bem interessante. Eu acho bacana a ideia de vocês chamarem os convidados. Legal, né? Que a gente traz, e é legal o Fio, na hora, gente, que eu fiz o convite, ele topou. Para quem é aluno do primeiro ano, já assistiu o vídeo que o professor Vitor fez com ele de Fundamentos de Marketing, né? Vocês conversaram um pouco sobre a Decore mesmo, né? Foi. Sobre sua página, o Insta. Isso. E o Fio, na hora que eu chamei, ele topou fazer, porque acho que é muito legal. Primeiro, porque eu acho que é legal que na área de interiores,
em geral, quando a gente tem um contato, quando é alguém mais acessível, claro, né? A gente consegue ter esse feedback. Eu já procurei outros profissionais e eles, claro, vão bater esse Sim. papo, vamos conversar, isso é legal. Compartilhar um pouquinho, né? Com certeza, eu acho que é legal. E o Aham. Fio, eu convidei, a gente, na hora, na verdade, assim, que a gente falou, tá, e sobre o que que a gente vai falar? Tendências, né? O Fio, com Não tem como, certeza, né? eu posso falar. Sim, e eu achei legal, topei, né? Justamente por isso. Esse ano eu vi que muitas pessoas não foram para Revestir por medo, ou, enfim, por algum motivo acabaram não indo. Então, eu acho legal a gente poder compartilhar, né? O que a gente viu, enfim. Então, por isso que eu topei na hora, falei, não, vamos passar adiante isso aí. Eu até tem uma apresentaçãozinha que eu tinha feito para um outro trabalho, que de repente eu vou tentar passar aqui. Eu não sei se vai dar por causa do formato da tela. Mas, enfim, para ter um pouco mais A gente de. descobre. É, a gente vai tentando. Vamos A ver o gente que vai descobre dar. assim. Se não der, qualquer coisa assim, a gente pode depois ver uma outra forma de compartilhar algumas das Uhum. imagens. Sim, A gente dá um jeito nesse momento, né? sim. Ah, no caso, porque aqui eu não vou conseguir passar mesmo. Que pena. É, Não vai dar. que Não dá. pena. Mas, E aí enfim, tem são outra só coisa que imagens que. É, são imagens dos revestimentos também, então não é nada também. O pessoal pode procurar no Google que vai achar, enfim. É só para achar. ilustrar um pouco mais aqui. É legal ir anotando, de repente, algumas referências que você passar, né? E olha, Uhum. a live a gente vai deixar salvo também, então, para quem quer Hum, assistir e depois quiser resgatar o que a gente falou, de repente o Fio falou de uma marca, de um produto, assiste sim, de novo depois e anota aí, né? E assiste com mais isso. cuidado, anota o que te interessa e Sim, procura lá. sim, muito bom. Mas, com certeza. Você, inclusive, quando você foi na Revestir, você aproveitou para ir em outra feira, né? Que eu acompanhei você nas redes sociais. Você foi em Não, outra feira? Não, não, eu não, te vi. eu só visitei algumas, fui no Artefato, visitei a Casa Pronta, Ah, mas assim, tá. feira, Que feira foi mesmo, isso. não. É, Acho que foi talvez tenha isso que eu sido. vi algumas coisas. É porque É. São Paulo, para quem é de São Paulo, já tem uma vantagem em relação a quem está aqui, quem é de interior, né? Como nós. Uhum. Porque a gente tem uma facilidade no que tem de lançamento, é mais fácil o acesso, né? Chega mais rápido, né? Mais rápido. E quem está em São Paulo tem o privilégio, por exemplo, de visitar artefato, sempre que tem uma mudança Sim. né, de vitrine. A gente tem ali como que é? Estou tentando, a Gabriel Monteiro, né, que é a Isso, sim. transversal né, a O Edu Gabriel até comentou aqui, Monteiro. ó, que durante essa semana de revestir, high design, sempre tem vários eventos, né? E uma das dicas que a gente sempre faz, o Edu sempre, a gente sempre tá junto, né, quando vamos para São Paulo, é ir na Gabriel. Você passa ali o dia tranquilamente, entendeu? Vai andando, vendo as vitrines, tem exposição, eles sempre refazem a vitrine ou até mesmo criam exposições de alguns artistas, algumas coisas. Então é super interessante. Quem for para São Paulo tem que tirar pelo menos meio dia para você passear pela Alameda, que é sensacional. Tem muita coisa bacana lá. Eu acho que só andar você não precisa nem entrar em nenhuma loja, né? Sim, não, Só não as precisa. vitrines, só o trajeto da vitrine, é uma avenida grande, inclusive que termina em um shopping muito legal, né? Que vale a É, pena também assim, para visitar a vitrine. Então, acho que só esse caminhar ali já vale a pena essa experiência, né? sim, sim. É um tour de design ali incrível, né? Sem gastar, né? Você vai Sem pagar gastar, ali sem o gastar. transporte para ir até a Alameda, né? E só. Não vai gastar mais nada. É bem A Cris, interessante. está acompanhando aqui os comentários, a Cris comentou que ela é do Mato Grosso do Sul. Ela falou, imagina eu no Mato Grosso do Sul. Mas aí ela já falou que ela conhece, ó, estão perguntando qual que é a Alameda, é a Gabriel Monteiro. Ela disse, a Gabriela, a Carmela Design também tá aí. Depois, ó, Oi, Carmela, a gente precisa Carmela. fazer uma live nossa também, Carmela. Então, a Gabriel Monteiro, daí a Cris do Mato Grosso do Sul falou que já conhece. Então, assim, é legal essas referências. E eu falo que uma coisa que a gente tem diferente é Alameda Gabriel Monteiro. Que a Gabriel gente tem Monteiro da Silva. Se da você quiser colocar Silva. bem certinho. Inclusive, assim, tem algumas transversais da própria Gabriel Monteiro que também tem algumas lojas que até meio fora, mas ela principalmente ali, eu acho que vale a pena Uhum, esse trajeto ali. sim. Mas vamos, e o que que você viu por lá? Conta pra gente um pouquinho, Então, assim, vamos o começar. que que você viu, assim, que você traz de referência forte, que você fala, pô, isso aqui a gente vai ver, isso vai pegar, isso funciona. Eu notei que não teve uma coisa muito nova.
né? Assim, eu vi que as coisas que foram tendências aí há algum tempo já se tornaram realidade e estão vindo com mais força, né? Percebi isso, essa questão do granilite mesmo, não sei se você gosta ou não gosta, porque divide muitas opiniões aí, né, o Muito. granilite, mas ele começou a aparecer de novo, que eu lembro que a primeira vez que eu revi ele foi na Casa Cor de 2017, 18. Na Casa Cor de 2018, se eu não me engano, logo na entrada ali já tinha uma cozinha que ela era toda de piso, a bancada toda no granilite. E aí, depois disso, eu comecei a ver que ele estava vindo ali com mais força, sendo o granilite, né, o tradicional mesmo, ou até mesmo os revestimentos, fazendo essa releitura. E aí, esse ano, eu vi que... O ano passado, na revista, já tinha algumas coisas, e esse ano eu vi, assim, que foi... todas as marcas, praticamente, lançaram pelo menos um revestimento com essa releitura. E a Ceusa foi, assim, a que apostou mesmo no granilite, que eles não lançaram só um, eles lançaram, se eu não me engano, foram três modelos de granilite lá. Tem um bege, tinha um begezinho, um cinza e um rosa, que eu achei o mais lindo de todos para mim, porque ele, geralmente a gente vê os granilites com aqueles, os grãozinhos bem pequenininhos, né? E esse rosa dele já é um tom que eu também vi bastante lá. Teve uma marca de painel de MDF que lançou também o meio terracota, sabe? Então ele é um rosa meio queimado, meio terracota, assim, e ele tem uns grãos grandes, sabe? Assim, dessas pedrinhas no meio do granilite. Eu achei sensacional. Então, essa parte do granilite, para mim, eu acho que veio com tudo. E também, a mesma marca, me fugiu agora o nome da marca, gente. Até o Eduardo comentou agora que gostou também bastante das peças da Ceusa. E assim, esse negócio do granilite, assim como vários materiais que a gente tem, que tá voltando, passou por um período aí que era totalmente fora mesmo. Você olhava granilite, era coisa popular, não era uma coisa... Sim. E agora você vê, são marcas como a Ceusa, que é uma marca de médio e alto padrão, e ele vem forte não só no revestimento de piso, mas também em outros elementos que imitam o de granilite. Nossa, eu vi muito, por exemplo, assim, tenho observado muito. Eu não fui na Revestir, inclusive, né, a gente conversar também, que tô curiosa, mas assim, das coisas que eu tenho acompanhado pela internet, o que eu visitei de feiras virtuais, vamos dizer assim, o que eu tenho acompanhado de revistas, cachepôs, peças decorativas, até papel de parede imitando granilite. Sim, exato. Eu lembrei aqui, foi a Arauco. A Arauco, ele lançou também um padrão que também imita o granilite. Então, é um painel de MDF, né? Com essa paginação, com esse padrão de granilite. Então, sensacional. Aí, alguém falou aqui para eu falar sobre acho que foi a Daisy. Ela falou para falar sobre os porcelanatos, né? Esses revestimentos que eu tô falando são porcelanatos, que remetem o granilite. Então, é um porcelanato normal, mas com essa impressão, que hoje em dia as marcas estão evoluindo tanto, né, com essa questão de tecnologia, adquirindo novas impressoras e tudo mais, então eles conseguem fazer uma reprodução muito fidedigna do material que eles querem representar ali no porcelanato, seja o granilite, madeira, as pedras, né, os porcelanatos também com esse padrão marmorizado também é incrível, enfim, tá... Só para contextualizar que nesse momento estamos falando sobre os porcelanatos mesmo. É um porcelanato. E daí você falou da Arauco também, a Arauco MDP, né? Isso. São as placas MDP. E também imitando o granilite, essa eu não conheço, não vi ainda. Deixa eu tentar pesquisar aqui no outro celular, ver se eu consigo pelo menos virar assim para vocês verem. Mostrar. Né? Então, assim, até então, a gente consegue colocar essa representação do granilite no mobiliário. Uma coisa que até então eu não quero usar, né? A Carmela até comentou assim, que tudo vai e volta, né? E a gente tem visto isso muito forte para interiores, né? Na arquitetura, como a gente está resgatando muita coisa. Mas você vê, o granilite antes não era um porcelanato, é uma mistura de minério com uma resina. E hoje a gente tem, o que voltou é a textura, o aspecto do granilite. Mas o que a gente vê é porcelanato imitando granilite, MDP imitando granilite. Então, não é mais só pro piso que a gente olhava. E assim, o granilite antigamente era muito usado para áreas de uso de alto fluxo, né? Comercial, para escadaria de prédio, hall de prédio.
Agora a gente vê o porcelanato, a ideia, inclusive, para interior residencial ou comercial, ou então, para você ver, eu falei do papel de parede, eu vi o papel de parede também, para o exemplo, inclusive, era um residencial. Então, Uhum. para tudo essa referência do acabamento Sim. do granilite. Quando eu vi esse revestimento da Ceusa, o rosa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi usar esse revestimento em uma bancada. Não foi nem no piso, foi tipo uma mesa, uma bancada, alguma coisa, sabe? Legal. Usar um revestimento em uma, né? Hoje em dia a gente usa muito revestimento para fazer tampo de pia, Sim. né? Enfim, dá pra gente viajar bastante. E olha aqui, achei o da Arauco. Vamos ver se vai dar pro pessoal ver. Dá pra Esse é um pouco ver, rápido. Peraí. dá pra ver um pouquinho. Mas, ó, fica aí a referência, pessoal, Arauco. É O uma dele, fábrica de MDP, ela trabalha com laminados de madeira. Olha lá, é o legal, dá para ter uma rosa. ideia assim. E aí, A gente então, a gente percebe vê que os detalhes que são grandes. E aí a gente vê que, né, podemos usar então o granilite tanto no piso quanto no mobiliário, nos tampos, enfim, ele veio realmente para a gente usar e abusar, né, desse padrão. Ai, que legal, muito bom. Alguém fez Eu alguma pergunta? gosto. Assim, ó, você vê como que é? Eu falo que essa coisa do vai e volta também faz a gente, coisas que a gente não imaginava gostar, voltar a gostar, né? Ó, a Cacá Maria tá falando assim que ela tá vendo que foi sucesso na década de 40, então lá em 1940, e agora a gente tá resgatando. Se lá há 10 anos atrás você me perguntasse se eu gostava do granilite, ou se eu imaginava a gente voltar a usar o granilite, eu jamais imaginaria isso. Verdade, né? Mas hoje, se me perguntarem que se eu gosto ou se eu usaria, com certeza eu colocaria num projeto, eu imagino ele em várias situações onde eu usaria o aspecto, né, estético do granilite, eu acho bem interessante. A gente tem É, outras coisas, né, que são assim, eu falo uma coisa que eu falo que eu sempre lembro, que é assim, samambaia, gente. Eu tinha horror a samambaia. Eu achava samambaia casa de vó, mas aquelas casas, sabe assim, para mim era uma referência que não era legal. uhum, E de repente eu olho, putz, todo lugar gosta, eu tenho samambaia hoje na minha casa, né? A gente se vende hoje até estampa de samambaia, né? Então sim. a gente começa a olhar com outro olhar. E a tendência É, faz um pouco disso também, né? Nos sim. leva a olhar de novo, a reolhar, talvez revisitar Uhum. algumas coisas. Você falou aí uma palavra-chave que eu notei como uma tendência, aí sim, uma tendência, né, que a gente está vivendo, que os materiais que trazem afetividade, que trazem memória, que é nessa questão do retrô mesmo. Então, por isso que o granilite está de volta, a samambaia, como você falou, está de volta. Até mesmo esse ano na Revestir foi muito forte os revestimentos com texturas de planta mesmo, de natureza, né? É a biofilia. Biofilia, acho que é. Fugiu o Ai, a nome, fugiu a palavra. Carmela, acho que é eu acho que é biofilia, assim. Eu acho que é biofílico, Ai, design gente, ó, biofílico. alguém aí lembra. É alguma coisa assim. É design Realmente. biofílico, que está super em alta, tanto na arquitetura, biofílico, que é você trazer a natureza para dentro de casa, né? Então, tanto trazendo as plantas, como esse ano eu vi muitos revestimentos também, seja eles com estampas de folhas mesmo, tipo A a folha Carmela, mesmo isso ali. mesmo, ó. O Estevão tá aí também, ó. Biofilia mesmo, confirmaram. É, então, tipo, todos essa questão de trazer, né, o design, a arquitetura com afeto mesmo, eu acho que é uma grande tendência que a gente está vivendo hoje em dia. Então, todos os materiais estão trazendo isso para a gente também. Por isso o granilite veio e está super em alta, que, como você falou, era um material meio que deixado de lado porque era uma coisa barata, uma coisa que ultrapassada, e aí eles ressignificaram esse material, trouxeram com uma roupagem nova, e hoje em dia está em Casa Cor, está nos projetos de profissionais mais, né, assim, que estão super no auge. Então, eu acho que é mais por essa questão da afinidade, trazer essa coisa de casa Então, de essa coisa vó. do casa de vó. Eu acho que É, essa coisa do design emocional tá muito alto, o design isso, afetivo, né? Então, isso. elementos que remetem elementos, formas que remetem às lembranças de infância. Às Uhum, vezes é uma lembrança que não é nem, eu falo assim que exata, né? Mas é que porque sua avó teve aquilo na casa, não é isso, mas uhum, é só esse remeter ao que é ao passado, sim, ao antigo. sim. Isso é legal. Um outro exemplo também que a gente pode dar disso, que eu vejo isso por uma
uma questão pessoal, não sei se você vai concordar comigo, a questão dos pisos de madeira, por exemplo. Eu lembro que quando eu me mudei para Maringá, que a gente tinha comprado apartamento, estava super na alta porcelanato. O porcelanato era caríssimo. Quem era chique era quem tinha a sala toda com aquele porcelanato brilhante, o mais brilhante possível, super polido e tudo mais. E a madeira estava meio que caindo. As pessoas achavam mais casa antiga, né? Casa mais velha, não sei o quê. E hoje em dia, os pisos de madeira estão voltando com tudo. Veio aí os laminados, os vinílicos também fazendo a releitura da madeira. Até mesmo hoje em dia, os porcelanatos, que há uns 7, 8, 10 anos atrás, os porcelanatos que imitavam madeira, eles eram bem feios, né? Vamos falar a verdade. É que eles eram bem... Parecia, de verdade. Você olhava e falava assim, gente, isso aqui tá na cara que é uma imitação. Não é madeira. E hoje em dia, então, se você quer ter a praticidade de um porcelanato, mas com essa referência, trazendo esse inconsciente para a sua cabeça, que aquilo ali é um piso de madeira, trazer essa afetividade, existe, né? Os porcelanatos aí com inúmeros padrões lindos, que depois de instalado você precisa passar a mão para saber se é mesmo um porcelanato ou uma madeira. Então, eu acho que é isso mesmo. As coisas vêm, vão, e a gente vai mudando o nosso pensamento. A Carmela... ela falou sobre a questão da madeira, né? O aconchego que a madeira traz. As pessoas começaram a colocar... O porcelanato começou a ser usado esse monte. Não estou falando que porcelanato é ruim, tá, gente? Mas, não, de forma alguma. E percebeu-se que, por exemplo, que nos quartos, usar um porcelanato, a gente perde um pouco dessa sensação do aconchego, do calor, do toque, do pisar. Aí a gente começou a colocar laminado de madeira. E eu lembro uma vez... Você vê, na palestra do Maurício Arruda, quando a gente o conheceu, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o trabalho dele, isso faz o quê? Uns 4 anos, assim. Ele comentando que ele estava cada vez mais feliz com o design e com o olhar dos profissionais da área do design, da arquitetura, porque ele percebeu que hoje um bom profissional jamais tiraria um piso de madeira para colocar um laminado de madeira. Porque ele falou, porque isso é um crime. Você tirar um taco, um piso de madeira, uma prancha de madeira para colocar laminado, né? E eu acho que hoje as pessoas têm valorizado isso. E eu concordo que eu acho que tem um pouco desse remeter aos pisos de madeira de antigamente, esse resgate, né? Sim, total. Casa de vó mesmo. Todo mundo teve uma avó que tinha o taquinho na sala e a samambaia na varanda, né? Então é o que todo mundo está buscando hoje em dia, né? Todo mundo está resgatando isso de novo. A gente tem, olha aí, no paisagismo a gente tem bastante referência. Depois eu vou até falar que a Carmela já está convidada para uma live para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre essa coisa do paisagismo. Eu acho que ele tem muito a ver com essa coisa do design emocional, com essa coisa do afeto, né? Acho que esse resgate que... Olha lá, a Carmela falando que nunca tira madeira dos espaços, né? Tem alguma história. Eu acho que assim, a gente está resgatando essas referências que a gente tem do antigo, do aconchego. Olha lá, o Estevão também comentou que não deixou a sogra tirar. Tô muito feliz de ver que todo mundo tá falando assim, não vamos tirar o piso de madeira. E eu acho que assim, a gente tem outras referências que passaram a ser valorizadas, né? A gente começa a olhar o design como algo muito mais emocional, de apropriação, de sentir como seu. Então, é legal, inclusive, porque acho que isso populariza a profissão e se entende que o design tem uma função muito mais do que só um resultado estético, né? Sim. Você percebe isso nas feiras também? Você percebeu isso na Revestir? Você percebe isso na sua busca de referências que você faz lá para o decore mesmo? Ou mesmo para você profissional? Sim, não, eu vejo que tá cada vez mais frequente essa questão de reaproveitar móveis, evitar o quebra-quebra quando não tem necessidade, né? O pessoal tá realmente um pouco mais consciente também com relação ao nosso meio ambiente, né? Então, para que a gente vai gerar tanto entulho, sendo que dá para a gente aproveitar? Lógico que existem casos que não tem como a gente aproveitar um revestimento, aproveitar alguma coisa, enfim, ok. Mas eu vejo que muitos profissionais estão pensando com essa cabeça agora de, tipo, o que dá para a gente aproveitar, vamos aproveitar. E aproveitar móveis também é uma coisa que eu tenho evoluído, né, como profissional também, que antigamente eu achava que, imóveis antigos, vamos trocar tudo, casa nova, não sei o quê. E aí agora eu tô pensando mais com essa questão, como a Carmela disse, que o piso de madeira tem uma história, o móvel tem uma história. Então vamos aproveitar, vamos trazer essa história sua
né, da sua vida para essa casa nova. Vamos pensar nesse sentido mesmo. Então, eu estou vendo realmente que o pessoal está mais preocupado com isso, tanto com o meio ambiente, de não gerar entulho, gerar, enfim, gastos desnecessários, como também a questão da preservação da afetividade, né? Legal. Eu acho que a gente tem que ter um pouco desse olhar, desse gerar resíduo, o impacto que a gente causa, né? A construção Muito. civil hoje é a maior geradora de resíduo sólido no mundo, né? E eu acho que Uhum. a gente trabalha numa profissão paralelo, né? A gente, né, se alimenta aí da construção civil para fazer interiores. Então a gente também é responsável por essa geração. Então acho que esse olhar de gerar resíduo, da necessidade realmente de trocar, você precisa fazer tudo, depende, né? Você quer dar uma Uhum. repaginada? Será que só uma porta, só um novo revestimento, uma cor não serve? Sim, E aí, além às de vezes tudo, só você uma pode pintura. ter, claro, e às vezes, e daí você pode ter esse apelo emocional ainda, que eu acho que é muito legal. Vou até lançar um Uhum. desafio aqui, olha, para todo mundo que está assistindo aí, que se tiver uma peça em casa, aquela peça de lembrança do vô, da avó, ou que seja uma peça que não seja do vô e da avó, mas que remete à lembrança, que você está aproveitando, está dando um novo uso aí, tira uma fotografia, marca lá a gente, marca o fio também, para a gente ver o que que Sim. vocês, para a gente se inspirar também, hein? Vou mostrar Inclusive, algumas peças minhas também, eu hein? também, logo vou fazer, eu vou te marcar. Eu tenho algumas peças que eu quero colocar nessa parede aqui, ó. Tem várias coisas, tem relógio, tem quadro, tem um monte de coisinha. Eu quero encher essa parede aqui e fazer como se fosse uma parede de memórias mesmo, com peças que Legal. cada uma tem alguma lembrança, alguma coisa assim pra mim, né? Isso que eu vou Legal, fazer. eu acho que, até tô vendo aqui que a Cris tinha parado de correr aqui, diz que o Maurício Arruda fala muito disso, realmente, o Maurício Arruda fala muito disso, Uhum. dessa coisa do reutilizar, ele fala muito a peça, um desvio de função, né? Pegar uma Uhum. peça que tinha uma função, dar uma nova função para ela voltar a ter uso, Sim. e eu acho que a gente pode, minha casa é rústica, ó, tem vários, olha, o pessoal falando bastante coisa, até me perdi aqui. Mas assim, é legal, olha, o pessoal que tem peça, compartilha pra gente dar uma olhada. E eu acho Uhum. que Sim. isso, e eu acho que isso é tendência. Você concorda com isso, Phil? Sim, super. Eu acho que tem. Eu acho que tem que virar realidade, tem que levar isso para sempre, entendeu? Não só uma moda, né? Não só uma fase que a gente vai passar. Não, eu acho que isso tem que se levar adiante mesmo. Se Deus quiser que seja assim, né? Vamos aproveitar o máximo que a gente pode. E você acha que lá na Revestir você percebeu mais alguma marca que tinha um pouco desse olhar, que queria remeter um pouco a isso? Você percebeu alguma coisa assim, mais? Olha, eu vou ter que ser bem sincero com você, que eu fui 3 dias na Revestir e eu não consegui ver muita coisa. Claro, Eu vi, eu sei assim, como tipo, que é. aquelas principais ali, mas não consegui ter tanto isso. O que eu sei é que existem algumas marcas, não vou me lembrar o nome agora, que estão criando revestimentos com base nos, né, dos dejetos que a indústria cria e tal. Então, tem aí revestimentos tipo cimentícios, né? Que tem alguns que usam até Opa, falhou madeira. um pouquinho aqui. É, Então, isso também tem algumas empresas que estão pensando. O que eu sei também é que as maiores empresas aí, elas já têm uma questão de consciência com os dejetos que elas criam, né, durante o processo fabril dos porcelanatos. Então, sempre fazem tratamento de água, enfim. Às vezes, a massa do porcelanato que deu errado, ela volta lá para o início para ser reaproveitada, reprocessada. Então, eu não vi isso na Revestir, mas eu sei que isso está acontecendo também, né? Está acontecendo. Tá. Então, além da revestir, você acaba procurando muitas referências para você trazer para o decore mesmo, né? Você está Uhum. sempre buscando essas referências do que tem para sua página. Sim. E nessas buscas você percebe também, você tem alguns elementos que você percebe disso, dessa preocupação, desse resgate dessas peças? Sim, sim. Não, depois vocês entram lá no Decore Mesmo, para quem não conhece, o Sim. Decore Mesmo é um portal digital aí onde eu posto inspirações, né, projetos de outros profissionais e tal. E aí é só você dar uma rolada ali no feed e você vai ver que tem muito disso, né? Essa questão dos pisos, você vê que tem uma peça ali que tá bombando. E uma outra coisa que eu vi muito legal na Revestir agora, tipo, dando mudando um pouquinho aí que a gente falou, né, dessa tecnologia das empresas de sustentabilidade. Gente, tá travando um pouquinho pra mim, tá? Para mim aqui tá normal.
Tá Só normal tá lá. travando aí também? É? Não, Não, então só o meu, então. é, você não tá conseguindo me ver direito? Não, eu tô vendo, mas deu umas travadas assim na fala. Mas se o pessoal tá Ah, vendo, eu dá uma travada, mas eu tô conseguindo acompanhar, sim. ixi, o pessoal tá falando que tá travando mesmo. Tá travando um pouquinho a internet. Mas, ó, agora, por exemplo, tá bom. Se travar de novo, eu dou um toque. É, o Felipe tá travando. Eu te dou um toque, a gente para. Isso. Isso. Mas, ó, pessoal, Eu agora voltei, tá normal? eu tirei aqui pra... eu liguei o meu Tá Wi-Fi, normal, porque o meu pessoal? Wi-Fi é meio ruim, eu tava no 4G. Agora tá Ih, ótimo, ó. vamos ver. Travando. Travou um pouquinho o Felipe, vamos ver se carrega. Enquanto ele lá tá tentando voltar lá, a gente vai conversando um pouquinho. Então, vou aproveitar que a gente falou. Aí, tá travando, Fio, vamos ver se você consegue voltar. Agora eu tô vendo o pessoal falando que melhorou aqui. Tô Voltou, melhorou. travando. Voltou. Bom, a maioria tá Acontece, falando que acontece. melhorou, então ok, vamos. É, parou. Aí, parou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que Melhorou. eles estão dizendo que é melhor você Eu sair vou e depois sair, voltar. então, Né? peraí. Ah, lá. Lara, eu A vou Lei já sair. visitou. E daí eu te chamo de Eu vou. novo? Isso. Pode ser? Tá, pode. Sai Tá. daí, eu vou falando aqui e já te chamo. A gente já volta. Então, acho que eu vou aproveitar e comentar que a Carmela até falou aqui, eu falei do Maurício Arruda, porque eu acho que o Maurício é uma grande referência que a gente tem que observar, porque o Maurício é uma pessoa muito antenada sobre esse olhar de tendência, mas uma tendência menos comercial de algo muito usual, que acho que é exatamente o que a Carmela comentou sobre assim, ele é um design real, né? Então ele consegue dar uma nova função para uma peça, ele consegue ter um olhar de uso que é bacana, vale a pena, é alguém que vale com certeza acompanhar. Deixa eu ver se a gente consegue chamar o Fio de novo, mas a gente pode ir conversando sobre outros aqui, adicionar. Algumas dicas de inspiração, com certeza, assim, eu acho que o Arruda é um bom. Aí, oi, Felipe. O pessoal tá pedindo. Voltou. Algumas tendências, dicas de inspiração, e me pediram até assim, eles tinham até. A gente tinha colocado no Insta, o pessoal tinha perguntado assim, da onde que vem as tendências? Onde eu busco tendências para interiores? Eu acho que a Revestir é uma boa feira para interiores, né? E eu acho que a gente tem o Isalune em Milão, que claro que não é uma feira que dá para... Tem profissionais que conseguem ir, eu tenho alguns... Você ia, né, Fio? Eu não, esse ano não ia pro Isalone. Não, você não ia para o Isalune. É verdade. Você ia para outra viagem, né? Eu ia depois do Isalone, eu ia para Londres. Isso. Mas assim, mas a gente consegue acompanhar, mesmo sem ir na feira, a gente consegue acompanhar o que acontece lá, né? A gente não precisa ir lá. Então, isso aluno é uma boa. E assim, eu tenho uma dica sobre tendência, que é um material que eu tenho usado nas palestras e que eu tenho falado, que eu já dei a quem teve a oportunidade de fui a alguns polos, que é uma pesquisa que o grupo abriu junto com um grupo de pesquisa mesmo, eu não lembro agora o nome exatamente, a Jung, que fez uma pesquisa sobre tendências do morar. E aí eles criaram 4 grandes personas, porque a gente, assim, são mega trends, seriam assim, porque a gente falar de tendência para interiores, aquilo que você falou, a gente tem, claro, informações todo ano, a gente tem lançamentos todo ano. Mas ninguém reforma a casa todo ano, ninguém troca o móvel de casa todo ano, nem o piso de casa todo ano. A gente nem pintar a parede, a gente pinta todo ano, né? Salvo algumas exceções aí. Então, assim, a gente tem que olhar para entender essas tendências, de onde vêm essas tendências que são lançadas todo ano. A gente tem que olhar, acho que mais macro, entender que a tendência, ela não vem só... ela não vem, não pode ser esse pequenininho e só pensar nessa coisa do consumo. Eu acho que a gente tem que entender que uma tendência surge, inclusive, para cobrir uma lacuna da própria sociedade. Ela tem muita relação com o momento, né? Com o momento que se vive economicamente, com o momento que se vive. Então, inclusive, a gente está passando agora, com certeza, esse momento que a gente está vivendo agora
para design de interiores, a gente vai sofrer um impacto muito grande. Porque as pessoas estão ficando muito em casa e a sua relação com as suas casas vai mudar, gente. Uhum. Então, se Sim, preparem, porque a gente exato. vai sofrer um impacto aí sobre como as pessoas vão querer a sua casa, vão comprar, como vão consumir Uhum. diretamente. Então, essa pesquisa, ela lançou 4 grandes personas, assim, casas, né? Então, ela tem a Casa Hotel, tem... então, assim, é legal olhar mais macro sobre essas tendências. Eu posso até compartilhar com o pessoal que é aluno da Unicesumar, que perguntou Unicesumar. Para os alunos, a gente vai compartilhar lá no estúdio. Os professores, ó, o Adriano, a Letícia, o Fernando, tá todo mundo ligado aqui assistindo a gente. Já fica aí que vou para vocês, depois a gente vai compartilhar lá com eles. De repente, a gente grava alguma coisa, gente, para eles. E eu acho que a gente vai ter que passar, como profissional, um outro olhar para casa, porque as pessoas estão ficando. Eu falo por uma Uhum. experiência minha, o que eu estou vivendo, eu tenho certeza que muita gente. A gente ficando em casa, as pessoas vão parar Sim, para olhar diferente para sua casa, não vai? com certeza. Eu vi isso também, que a gente vai, que o mercado de interiores vai ter uma certa crescente aí, né? Vai dar um boom, porque o pessoal realmente, muita gente não dá importância para casa, né? Não dá importância para fazer um projeto de interiores. Tem gente que acha que é gastar dinheiro à toa. Só que nós, como profissionais, a gente sabe que não é isso, né? Além de trazer um ambiente bonito, a gente também está trazendo ali uma qualidade de vida. Design de interiores não é só beleza, é qualidade de vida, sim. Então, eu acho que realmente as pessoas ficando em casa, vendo o que está faltando, sentindo falta de coisas que nem imaginavam que sentiam, né? Até mesmo a questão de iluminação. Muitas vezes as pessoas não têm um projeto de iluminação adequado para casa. Então, agora, nesse momento de home office, está tendo que trabalhar com uma luz que não é a ideal para um home office. E aí ela vai sentir a necessidade e aí sim, então, vai procurar um profissional para ajudar nesse sentido também, né? Então, acho que a gente vai tirar um proveito bom de tudo isso que nós estamos passando nesse momento que está tão difícil, né? Legal, acho que a gente tem que se aproveitar, mas a gente vai ter que daí ter esse olhar. Isso é uma outra coisa que é legal para falar com quem está estudando agora, a gente que já fez, que está lá, né? A gente de que assim, quando a gente fala de tendência, quando a gente fala da nossa formação, não adianta você chegar para você ter uma disciplina lá no curso que vai falar assim, tendências, legal. Só que a Uhum, tendência, o que é tendência esse ano, no ano que vem muda. A gente acontece, por exemplo, uma pandemia que passa, que vai impactar. Então, assim, o que a gente tem que entender como profissional é que a gente tem que estar sempre ligado uhum, nisso e tá ligado nisso e entender que essas coisas vão impactando e vão mudando a forma de consumo das pessoas, vão mudando o olhar das pessoas. Teve alguém que comentou aqui, ó, mas ninguém vai ter dinheiro para gastar nesse momento. Mas a gente tem que entender que um impacto desse, uma situação como essa, como o corona, não é um agora. A gente vai precisar de uma recuperação de mercado, isso é claro, mas isso é só a gente, se a gente resgata, daí ó, olha a importância da gente conhecer a história, os alunos que perguntam ainda por que a gente tem que saber a história da arte e entender a história da humanidade, é só a gente ver como que a história do o design surgiu pós Segunda Guerra. Porque uhum, a gente tem que ao olhar o consumo das pessoas muda após grandes acontecimentos na história, né? E eu tenho certeza que a sim. gente vai sofrer assim grandes impactos e essa em especial das pessoas estarem em casa. As pessoas acho que vão entender melhor e apropriar e conhecer mais, porque acho que tem muita gente tendo muito tempo de olhar para sua casa, às vezes, alguns detalhes que não observava antes, né? Então, acho que a gente Uhum, vai começar a olhar e começar a pensar, puxa, olha, nunca tinha observado que aquele cantinho podia ser melhor aproveitado. Então, eu acho que a gente tem uhum, que olhar. E a questão de valor ou não, eu acho que a gente está passando numa fase, a gente até comentou sobre isso já na nossa bate-papo, de que o design está se popularizando. Não se popularizando no jeito que é para não se valorizar como profissional e fazer a preço de banana aí, não é isso. Mas eu acho que uhum. se popularizando e se tornando acessível para outras pessoas, né? Não é mais luxo o design, né? Não, não é. Não é. E essa questão de tendência, né, que a gente está falando aí, você mesmo comentou, que a gente não vai. Não é que a gente vai pegar, vai na Revestir, viu lá todas as tendências e agora todos os nossos projetos vai ser só com granilite e só com isso e só com aquilo. Porque passa.
né? Passa. Então é aquilo que você falou. A gente tem que criar um design que vai ser duradouro, uma coisa atemporal. Vamos pegar aí a referência na tendência, o que está acontecendo, o que está vindo com força. E lógico, não vamos. Tudo tem o seu lugar, né? Você não vai fazer uma cozinha laranja com verde-limão porque na Revestir foi tendência laranja e verde-limão. Exatamente. Não é isso que você vai fazer. Você vai pegar o verde-limão ali e colocar num liquidificador, num objeto, numa almofada, não sei o quê. Aí você vai fazer o lavabo de uma loja. Então faz um lavabo verde-limão com laranja, porque é o lavabo de uma loja. Então, é isso que a gente tem que ter, essa consciência de, tipo, estou fazendo uma casa. Qual que foi a tendência desse ano? Design biofílico, design emocional. Então, vou trazer elementos que tragam isso para casa, mas que sejam atemporais, né? Então, a gente tem que ter essa sacada. Porque, como você falou, não dá para a gente trocar o tempo todo. Vai ter muita gente que vai querer reformar a casa depois, quando já der uma estabilizada novamente. Vai ter... E as pessoas vão pensar também que aquilo é duradouro. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Eu falo assim, costumo falar isso, essa que você comentou da Revestir sobre o verde-limão, eu acho que é legal, que eu costumo dizer assim, olha, porque, por exemplo, a gente às vezes vai em mostra de decoração, vai na Casa Cor, eu lembro uma mostra que eu acho que a primeira Casa Cor que eu fui, nossa, imagina isso há mais de 10 anos atrás. Eu me emocionei, gente, a primeira Casa Cor que eu fui, a hora que eu entrei, eu fui muito emocionada, olha só. E até porque não era tão simples só, e eu fui. Mas assim, eu lembro que eu tinha uma cama suspensa em cima de uma piscina. E eu fui com meus colegas de faculdade, uma colega achou absurdo, ficou muito indignada. Ai, mas pra quê? Eu falei, gente, você tem que entender, quando a gente assistiu um desfile, um São Paulo Fashion Week, Paris Fashion Week, ninguém vai sair na rua com uma plumagem no cabelo ou com vestido de lata. É entender que é a textura do metal, que é o uso daquelas cores aplicado de alguma maneira, né? Eu acho que é fazer a leitura dessas tendências, né? Eu lembro que nessa mesma Casa Cor, nessa primeira Casa Cor que eu fui, a gente entrou numa sala de jantar e eu lembro que eu tinha algumas colegas de turma, mais senhoras, algumas, como é perfil, né? Um pouco mais velhas assim, aposentadas. E eu tava com essas duas colegas minhas, na hora que a gente entrou numa sala de jantar, alguém comentou, conceitual, exatamente, você lança um conceito lá, né? A gente entrou numa sala de jantar que eram umas cadeiras de área revestido com os tecidos amarrados e tava cheio de crânios, umas caveiras, assim. Na hora que ela entrou, ela ficou muito rodeada. E ela começou a falar, criticar, de repente a gente escutou uma voz atrás da gente e falando, mas você viu sobre... a professora Letícia comentando, a abstração das tendências, exatamente, fazer a abstração dessa tendência. E aí eu lembro que a gente ouviu uma voz falando pra gente assim, olha, mas você entendeu a inspiração? Você percebeu que era mexicano? E ele veio falando, e era o Rosenbaum, gente, porque era o ambiente dele na Casa Cor. Ela não sabia nem quem era Rosenbaum. Nessa época, ele não era tão famoso, eu já conhecia. Na hora eu percebi que era. E ela continuou discutindo com ele que não era. E ele foi falando, e daí ela foi sacando, ele foi acompanhando ela, ele foi nos acompanhando, eu só atrás, escutando, assim. E foi indo até no final, daí era uma sala comprida, assim. Então, aí ele até falou, alguém comentou aqui sobre a questão da arte. É bem isso, é esse olhar, é um olhar artístico, de um conceito. E o que a gente faz disso é abstrair quais são essas referências, é trazer o verde-limão para um liquidificador, né? Não é você achar que você vai fazer o seu quarto de verde-limão, né? Eu acho que são... fazer você entender esses conceitos de tendência. Até tive algumas pessoas que comentaram assim, eu mudo na minha casa, eu mexo na minha casa o tempo todo, eu pinto minha casa todo ano. Mas não é todo mundo que faz isso, gente. E principalmente, assim, olha, você que tem esse olhar, que, por exemplo, quem está aqui assistindo, eu imagino que seja da área, ou está estudando, ou é da área, ainda tem essa facilidade. Quem o leigo, o nosso cliente, ele contrata alguém para fazer o projeto, ele não vai por conta ficar assim, mudando, ele quer que tenha uma escolha. Às vezes assim, você muda, e isso é legal, isso inclusive é uma tendência das pessoas, você muda assim, alguns elementos, você traz uma lembrança de viagem, você quer inserir ali, tem uma fotografia nova, você quer colocar um novo
quadro, isso sim, daí essa ideia de ser mais, acho que a Carmela falando, mas ser mais orgânico, a gente conseguir ter, fazer essa, transformar mais orgânico, acho que é isso que a Carmela até quis dizer em relação a isso, é isso, de você mudar alguma coisa, mas mudar grandemente elementos, o seu cliente não vai fazer sozinho, ele quer o profissional. A gente tem que sacar, entender que a maioria das pessoas não tem essa memória visual, esse olhar que a gente chega no lugar e já começa a imaginar soluções, né? Eu acho que a gente tem que entender que tem gente que tem, né, cada um na sua praia, né? Assim, a Daisy comentou que ela tem um olhar avançado. Realmente tem pessoas que fazem a casa e fica super maravilhosa e consegue dar o seu jeito e tudo mais sozinho, mas a grande maioria ainda precisa, né, ter o profissional. Então a gente tem que ter essa consciência de fazer uma casa. Costumo dizer que a gente vai fazer tipo um esqueleto e a pessoa vai dando o toque dela conforme vai passando o tempo ali, né? Igual você falou. Traz a lembrança, traz um quadro. Ah, eu vou pegar esse quadro do meu quarto e vou pôr aqui na sala agora, porque eu acho que vai ficar bom aqui. Passou um tempo, põe para outro quarto. Uma pintura na sala, às vezes a pessoa consegue fazer com um tempo, né, um tempo mais curto, mas não dá para você refazer uma marcenaria a cada 2 anos. Não, não. Você tem que ter muita disposição, né, para poder fazer isso. Com certeza, não faz. Em média, a última pesquisa que eu vi sobre o tempo que se demora no Brasil, em média 15 anos para você trocar um móvel feito sob medida, gente. E eu acho que isso é uma média, considerando que tem gente que demora mais, tem gente que demora muito mais que isso, tem gente que demora um pouco menos, né? Mas, ó, pessoal, tá vindo algumas perguntas aqui, mas só lembrando que o nosso bate-papo hoje é sobre tendência. Faremos outras lives sobre outros temas, então assim, a gente vai falar sobre tendências. Tudo que a gente está falando é remetendo e puxando a questão da tendência, tá? Então, algumas outras dúvidas que a gente vai acabar passando. Uma coisa que eles perguntaram bastante é sobre, assim, lugares. A gente falou de onde buscar, a gente começou falando da Revestir, falamos da Alameda, Gabriel. Mas a gente tem outras feiras, inclusive a Casa Cor, a gente acabou falando sobre a Casa Cor. A Casa Cor, você daí eu não vou nem... Antes de... Você acredita que continua sendo um lugar que você busca inspiração na Casa Cor? Eu gosto, mas eu acho até que uma Revestir da vida te traz mais possibilidades. Eu acho que a Casa Cor, ela enche os olhos, né? Deixa você ali super... fascinado com tudo, mas é como você disse, tem muita coisa que a gente não consegue usar. Casa Cor também é padrão super gargalhadas, a gente não tem um cliente que vai dar para usar aqueles materiais. E aí sim, você pega a inspiração. Usou uma bancada de um Decton maravilhoso que custa 10 mil reais o metro quadrado, mas é um marmorizado, então eu vou usar um porcelanato que custa 200 reais o metro quadrado, que tem mais ou menos o mesmo padrão, então beleza, usa. Mas a Revestir, eu acho que ela vem ainda com mais tempo ela vem antes do que a Casa Cor, sabe? Os revestimentos, tudo isso eu acho que acaba vindo antes. Na Casa Cor a gente vê a aplicação daquilo que teve na Revestir do ano passado, desse ano, e vai vendo assim. Então eu acho que Revestir é um grande lugar para a gente ir se inspirar. Todas as feiras, né, em geral, aí, a Alameda também, você vai lá, você vai visitar as lojas, vai se inspirar. Mas a inspiração pode vir de tudo, eu acho. Então, você está num parque de diversão e você vê um carrinho de pipoca com uma cor diferente, alguma coisa que... Aquilo você pode usar em alguma coisa dentro de um projeto de um quarto de criança, por exemplo. Sim. Então, eu acho que nós, como profissionais, o tempo inteiro a gente está observando o nosso redor, né? E buscando inspirações, eu acho, né? Mas, que legal. Sem dúvida. E também na hora de projetar, né? Os Instagrams, hoje em dia, tem inúmeros Instagrams aí de inspiração, como o Decore Mesmo. Busque também inspiração nos perfis dos profissionais que você admira. Eu acho que não tem... a gente não precisa ter esse pensamento de, nossa, não vou ir lá curtir a foto do meu concorrente porque vai mostrar que eu tô pagando pau. Não existe isso, gente. Valorize o trabalho do seu colega, vai lá, curta, comenta. Ele também, com certeza, vai ir no seu, vai gostar de alguma coisa. Você viu que ele fez um painel ripado lindo, maravilhoso. Você fala assim, puxa, olha que legal. Acho que dá para usar uma coisa parecida com isso num outro projeto. É se inspirar, não é copiar, né? Você vai
pegar aquela referência e trazer para você, trazer para o seu jeito de projetar. Cada um tem a sua identidade também, então eu acho que em tudo a gente pode se inspirar. Então, desde ver projetos de amigos em Instagram, em revista, livros, né? Como a Carmela também comentou. E em tudo você pode encontrar uma inspiração. Passeio na rua pode te trazer. A Carmela até falou assim, ela vai de antiquária a lojas de R$1,99. Eu acho que isso é legal. Buscar essas inspirações, sim, tudo pode virar referência, né? É claro que a gente, quando a gente vai numa feira, quando a gente vai para uma Revestir, perguntaram que a Revestir é só em São Paulo, ela acontece em março, tá, pessoal? Então já se liguem para 2021. A gente tem, São Paulo, não tem jeito, gente. São Paulo é a grande referência quando a gente fala de Brasil. Fora de Brasil, a Carmela mesmo comentou de uma feira em Londres, a gente tem o Salone em Milão, a gente tem na Escandinávia, tem uma feira de design que é bem legal. Mas vamos, se a gente falar aqui para Brasil, a Casa Cor é legal porque a gente tem edição. Esse ano é claro que a gente vai ter que. A gente sabe que o nosso calendário todo vai mudar. Foi mudado, né? Mas a gente tem todo ano a Casa Cor em quase todas as capitais, né? Aí, o Marcelo comentando, eu ia falar, em São Paulo, a gente tem, além da Revestir, a gente tem a Abimad e a Abicasa, que aí, em vez de... A Abicasa, pra mim, é maravilhosa. Maravilhosa. Em vez de revestimento e acabamento, são peças de decoração imobiliário, tá, gente? Então, a Abimad e a Abicasa... A Abimad, eu não sei se ela tá fazendo duas vezes no ano, ela tava fazendo 2 vezes, eu não sei se agora ela tá fazendo... O ano passado, acho que foi 2 vezes. 2 vezes. Esse ano, gente... geralmente é junto com a Abicasa. Tipo, uma ou 2 semanas antes tem a Abimad e depois tem a Abicasa. E a Abicasa é 2 vezes no ano. Então, assim... Outra coisa que tem bem legal, que a gente tem esse ano também, eu não sei como será. Tá perguntando se a Casa Cor foi adiada, provavelmente, tá? Já foi? Eu nem não olhei, foi adiada já? Eu fiquei sabendo de pessoas que estão fazendo, já receberam comunicado que vai adiar. A gente vai ter que ficar esperto nos calendários. E a gente tem em agosto, todo mês de agosto, em São Paulo, a Design Weekend, que é uma semana de design, que é assim... A cidade inteira, gente, assim, fica muitos lugares com referências para design. Então, assim, muitas lojas como Artefato, ali na Alameda Gabriel Monteiro, eles fazem visitação e várias palestras, tem vários talks. Então, assim, inclusive, assim, o que só dói na Design Weekend é que a gente não consegue participar de tudo, né? Porque há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem muita coisa. Tem vários eventos, assim, esse programa é uma semana inteira. Quem puder, em agosto, então também não sei muito como vai ser, tá? Então a Design, eu recomendo. A gente tem a Bienal do Design, que acontece também uma vez por ano em diferentes lugares, que é legal também. Ela tem um pouco de referência. Aí é que tá, gente. A gente tem que lembrar aquilo que a professora Letícia falou, assim, abstração do design. A semana de design, a Bienal do Design, você não vai encontrar exatamente tendências de decoração, não é essa? Você vai colocar elementos que você vai abstrair e trazer para os seus projetos. Falaram aqui da semana de Tiradentes, que é uma graça, é arte pura. Eu acho que a gente tá com... muita vontade. Eu fui 1 ano, quero muito voltar. A professora Karina, que eu acho que foi há uns 2 anos. Eu fui já há algum tempo, fui com uma amiga, eu não sabia direito nem o que era, tá? Eu fui para eu sou apaixonada por Minas, gente, sou apaixonada. Olha, se tiver mineiros aí, me convidem. Eu amo Minas, adoro quando eles me mandam para trabalhar em Minas. A gente tem muitos alunos em Minas. E eu gosto de todas as regiões de Minas, gente. Eu adoro a cidade histórica, adoro BH, adoro tudo. E adoro... Ai, Deise, você é de BH? Olha, e eu acho que a gente tá, de novo, ó, o design emocional, esse resgate da avó, essa coisa do manual, do exclusivo, ele traz muito artesanato. Então, o crochê, o casado, a gente tá vendo, né? O tricô, o pintado à mão. Então, se a gente vai, por exemplo, Minas, a gente tem muito dessas referências. Ai, Ouro Preto, Fabiana, maravilhosa. Gente, olha quanta gente de Minas pra gente visitar em Minas, gente. Olha lá. Né? Era pra eu ter ido lá esse mês, você acredita? Era pra eu ter ido, não, mês passado. Era pra eu ter ido pra BH mês passado. De Minas. Não, Minas é... Você conhece já ou não, Minas?
eu fui para BH o ano passado e era para eu ter ido agora fazer um evento lá também, semana retrasada, não deu por conta do coronavírus, mas a gente vai adiar isso aí. Então, Aí, quando ó, eu for de Minas, quando já você for, começa a me seguir, que logo, logo eu vou. isso avisa pra gente comunicar com os alunos. Quem sabe a gente não marca um encontro seu com os alunos lá em BH, porque eles, Também, seria legal. os alunos vão, tá? Eu fui uma vez, ano retrasado, uma palestra lá também foi muito legal. Então, assim, ó, vamos, mas resgatando ainda assim, ó, então, os mercados públicos, gente, visitar mercado público é pura inspiração, né? Trabalho Olá, manual. eu só fazer um parênteses aqui, ó, que o Edu falou ali, para vocês conhecerem o Agô Design, o Agô Atelier. Você vai falar que eu tô me perdendo aqui, pode falar. O Agô Atelier é um ateliê de feito à mão também. Então, agora eles estão postando uns ursinhos, gente, infantil, coisa mais linda, feito de crochê, lindo, maravilhoso. Também tem manta, almofada, Agô Atelier. Legal. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá, que tá a coisa mais linda. Eu já até coloquei um projeto meu. Ai, legal. Ó, a Carmela lembrou que em Arapongas, aqui pertinho de Maringá, tem uma feira que ela é bianual, ela acontece de 2 em 2 anos, ela aconteceu ano passado. Então, aconteceu ano passado? Ela tá acontecendo de 2 em 2 anos. Acho que ela aconteceu ano passado. Ai, da Terra do Café. Alguém perguntou aqui sobre feira da área de mobiliário, a Abimad, tá? E daí a Móvel Par de Arapongas é na área de mobiliário. Lembrando que a de Arapongas é um móvel um pouco mais popular. A Abimad é um padrão um pouco mais alto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu me perdi nos comentários, deixa eu ver se mais alguém falou de mais alguma coisa. A Carmela falou de visitar museus, com certeza. Eu acho aquilo que a gente falou de que a tendência surge a partir de um momento histórico e que a gente tem que estar preparado agora para o que vem pós-corona, com certeza. Então, o museu faz a gente entender um pouco da história. A gente precisa, tá, pessoal? Olha só, olhem, deem uma pesquisada na história do design e entendam como o crescimento do design e também de interiores, quando a gente fala da história do design de interiores, pós-Segunda Guerra. Eu vi que a professora Tiara deu um oi aí. A professora Tiara é outra que está convocada para a gente fazer uma live sobre isso, porque a gente tem que conversar sobre como o design é impactado e como que essa pandemia em especial vai mudar o olhar das pessoas sobre a casa, porque as pessoas estão ficando nas suas casas, né? Eu acho que tendências da marcenaria. Deixa eu ver se alguém está perguntando assim sobre precisa conhecer o mercado municipal em BH. Ah, eu conheço, Luciane, eu amo a Lagoa da Pampulha. Bom, deixa eu ver. A Carmela confirmou que a Móvel Par em Apucarana aconteceu, em Arapongas aconteceu ano passado, Arapongas. Então, não vai acontecer esse ano. E daí também, esse ano, a gente vai... Mas não tá... Esse ano vai ser muito complicado, né? A gente não tem noção de nada como que vai ser. Então... Tá perguntando sobre tendências de marcenaria, a própria Abimad, e tem um evento que acontece em São Paulo também. Professora Tiara, será que tá aí ainda? Que a professora Tiara é um congresso moveleiro, tá? Que acontece. Tem esse de Arapongas, que é muito bom, tá? Esse congresso moveleiro de Arapongas é muito bom para material, para tendências na área de movelaria, para bater. E tem um outro, que eu, se eu não me engano, não sei se acontece em São Paulo, um outro congresso moveleiro que é bacana. Olha aí, gente, o design também tem crescido muito eventos com um olhar um pouco mais de pesquisa, científico, não só feiras, né? Só para exposição, para a gente aprofundar mais, entender mais, né? Mas, bom, Fio, acho que a gente já tá aqui, ó. 1 hora, nosso tempo. 4 minutinhos, né? 1 hora da nossa live. A gente vai... Formobile. Olha lá o Eduardo. Muito bom, Eduardo. Obrigado. Formobile. Chegando aí... Formobile é para marcenarias. Chegando no final. Fio, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Adorei participar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu sou uma entrevistadora que fala um monte também, né? Eu não consigo ficar... Foi ótimo, amei. E a gente volta... Pode falar. Só para responder a Cris aqui, que ela falou da fórmica, né? Em piso e bancada, é uma tendência? Sim. Tá vindo com força também. Tá voltando, né? Também. A fórmica aí, ó. Antigamente, até mesmo em áreas molhadas agora, eles já têm tecnologia para isso. Então,
Tá voltando. Ah lá, um material específico. A gente marca, ó, de novo, quem sabe o Fio topa de novo. Vamos ver como que a gente passa os próximos dias. A Carmela tá convocada para fazer uma live para a gente falar um pouquinho sobre paisagismo, que falar sobre isso. A gente tem outros convidados. A gente já tem uma live agendada para a semana que vem, gente, com o Oswaldo Perrenot, que é sobre iluminação. Tá lá, vai acabando. Tá acabando já, eles estão dando tchau. Então fiquem ligados no nosso Insta, sigam lá o Fio e a gente compartilha aí nas próximas, certo? Acabando nossos segundos lá. Até a próxima. Beijão, Fio. Obrigada. Obrigado, Lari. Tchau, tchau, pessoal.